É isso aí, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast da Igreja Caminho Santo. É uma alegria muito, muito grande estar com vocês aqui nesse momento, nesse tempo, até porque a gente tem um convidado muito especial hoje aqui, nosso querido Esdras Hayashi, para a gente bater um papo um pouco agora de alguns assuntos importantes, né, Esdras? É isso aí, pessoal. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Você que está vendo o nosso podcast. Nosso desejo é que ele possa ser muito produtivo e possa trazer, de repente, ferramentas para abençoar a sua vida no cotidiano. É isso aí. É isso aí. Então, bem-vindo a esse podcast, você que está aí com a gente. Vamos lá. Esdras, hoje a gente vai trocar uma ideia, falar um pouco sobre um assunto importante de macho alfa. Macho alfa. É isso aí. A gente gravou ali aquele dia, né? Despretensiosamente, a gente gravou ali aquele stories e meio que pegou. Então, por que não trazer um pouco desse assunto sobre hombridade, né? É um podcast aqui que a gente vai falar, não é só para homens, é para mulheres também que vão acompanhar aqui, até porque se a mulher é solteira, pode procurar o homem que tem essas qualidades ou virtudes, que é muito importante. A gente não pode ficar só olhando a carcaça. Tão importante, ou muito mais importante, é você olhar o coração. Então, se liga aí no podcast. E se é casada também, dá para dar um toque no marido. Dá pra também ver coisas boas que o marido tá fazendo, né? Tem feito aí. Sim. Nunca é só feedback pra melhorar. Mas às vezes é pra você valorizar e amar muito mais o seu marido, que é bem importante isso também. Então vamos trocar uma ideia aqui, é isso aí. Esdras, primeira pauta que a gente tem aqui pra conversar um pouco sobre a questão do sacerdócio. Sacerdócio. Isso. Como que você enxerga essa questão do sacerdócio? Obviamente, como cristãos, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Nós ministramos ao Senhor. Sim. Mas o homem também carrega uma função muito específica e importante na construção da família, né? Sim. Essa questão de ser o sacerdote do lar. Verdade. Vamos falar um pouco sobre isso aí. O que tem no teu coração? O que você pensa sobre isso? Como que você aconselha quando tem, às vezes, alguma situação conjugal? Enfim, qual que é a tua visão para a gente conversar aqui com os nossos podcasters? Eu costumo muitas vezes falar sobre um livro que ajudou bastante o início do meu casamento, que é olha lá, dica. Vamos lá. De livro para você, fica atento. É O Poder e o Propósito do Amor e do Casamento, de Myles Munroe. Tá. O Poder e o Propósito do Amor e do Casamento, de Myles Munroe. E sua pastora também gosta muito desse livro aí, sabia disso? É mesmo? É. A gente indica para alguns casais também. Sim. Na verdade, é ela que me deu. Foi? Foi. Aí, pronto. Gostou tanto que me deu. Aí, pronto. Ia casar com a irmã, né? Falou, deixa eu cuidar aqui. Já começou o podcast daquela época. Mas a ilustração que Myles Munroe ele descreve nesse livro é um exemplo muito, muito básico da Bíblia. Mas que para mim ele conseguiu traduzir de uma maneira muito clara e muito simples, que é o homem amando a esposa como Jesus amou a sua igreja. E esse momento, quando a gente começou a fazer essa leitura, fazíamos a leitura eu e minha esposa juntos, eu acho que é uma dinâmica bem interessante. E ele falou muito de Jesus olhando a igreja. Então, muitas vezes, a gente é pego, nós os homens, nós somos pegos, que sacerdócio é aquele que é o cabeça da casa. E na nossa cultura machista, muitas vezes, o ser cabeça, a gente quer, muitas vezes, fazer a pessoa engolir goela abaixo. Entendi. Tipo, eu dou a ordem, eu dou a direção, fica quieta e segue em frente. Exatamente. E não é por essa ótica que a gente enxerga exatamente o sacerdócio e ser homem, né? Isso. Então, enquanto eu lia e eu meditava, eu sentia Jesus falava assim para mim, tá vendo? Às vezes você, Esdras, como igreja,
Você, na sua imaturidade, você fala algumas coisas para mim que não convém. E eu sou irredutível, ou muitas vezes eu sou intransigente com você. E Jesus falou para mim, dessa forma você tem que amar a sua esposa. Porque eu amo você dessa maneira. Então, ao mesmo tempo, eu comecei a entender que existia uma necessidade de eu, como sacerdote, me posicionar na presença de Deus para receber esse amor, para poder também compartilhar isso com elas no casamento. No casamento. E quando eu comecei a entender isso e praticar, eu confesso para você que dentro dessa cultura japonesa que eu tive, da educação, muitas vezes eu queria revidar. Muitas vezes eu não estou dizendo que minha esposa é ruim, não. Mas muitas vezes a gente tem conversas, a gente precisa decidir em conjunto, a gente precisa conversar, a gente precisa se ajustar, entender, ouvir. Então foi um processo que eu parei e diversas vezes o Espírito Santo falava para mim, ouve, considera, né? Então, às vezes a gente brinca muitas vezes, né, que a gente... A última resposta sempre é nossa, né? Sim, meu amor. Mas na verdade não é a questão disso. O sacerdócio, ele tem maturidade para poder entender as problemáticas e também tem que ter maturidade para saber como vai lidar. Apontar direções também, né? Apontar direções. Você falou um ponto importante aí, de quando chegam situações e algumas coisas, né? Na vida cotidiana de um casal, sim, é natural você ter que tomar decisões. Sim. Decisões, às vezes, básicas do aonde a gente vai comer, que é muito engraçado, né? Porque, não, você pode decidir, mas o que você decide nem sempre vai ser a real escolha. Então, assim. Mas enfim, é outro assunto pra gente falar de relacionamento depois. Mas eu digo decisões, às vezes, corriqueiras do dia a dia e decisões importantes que envolvem, às vezes, mudança, né? De casa, decisão de mudar de cidade, decisão de, às vezes, uma mudança no trabalho. Enfim, tem muitas coisas que envolvem onde a gente vai colocar o filho para estudar, né? Os filhos para estudar, enfim. E eu acho que você falou um pouco também do machismo que existe, né? Dessa cultura machista que ela é real. Como lidar com o fato de que o homem, ele aponta um caminho, uma direção, ele é aquele que em alguns momentos vai ter que chamar a responsabilidade na tomada de decisão, porque esse é o nosso papel também, em alguns momentos sim, ouvir da esposa, né, do cônjuge, a opinião, ouvir o que está no coração, para também não ser essa pessoa que só é assim, acabou, ponto final, fica quieta, vai ter que ser do meu jeito. Então tem que ouvir, mas também existem esses momentos de que, poxa, peraí, eu vou ter que tomar a decisão, eu vou ter que tomar... Eu ouvi, eu analisei, eu busquei a Deus. E a decisão como lidar com essa dinâmica. Porque eu acho que em alguns momentos existe um exagero de homens que querem simplesmente determinar tudo e ponto final. E se não for desse jeito, o tempo fecha. E o outro lado, às vezes, também tem alguns homens que são mais... sei lá qual que é o termo. Acomodados? Acomodados. Eu ia falar bananas, mas acomodados talvez se encaixe melhor nesse momento. Eu gostei do banana. Tá bom, mas... homens que são mais acomodados, né? Que deixam as coisas... Assim, a mulher também, ela precisa, né, estar com um homem que também toma decisão, porra. Fica só... a mulher, às vezes, decidindo tudo. Sim, o homem tem que apontar caminho. Enfim, como que você enxerga isso, assim, nessa questão, para a gente continuar aqui e entrar no próximo tópico? Eu vejo que essa questão é o mesmo princípio que eu trouxe no primeiro ponto, né? Quanto mais você tem discernimento porque você esteve na presença de Deus, eu acho que é um processo que você vai ser amadurecido. Tá. Né? E tem a questão da hombridade que eu falo, que muitas vezes eu me coloco nesse ponto. Por quê? Porque o cristão, ele normalmente não quer errar. E a gente erra. Então, quando a gente erra como homem, né, em algumas certas decisões, nós temos que ter a humildade de reconhecer o erro e também ter a responsabilidade de fazer a coisa correta.
correta ou ser... Ou lidar com as consequências. Entendeu? Então, e mesmo em cima disso, você tem que ter a dependência de Deus. Então, muitas vezes eu fico diversas vezes eu fico pensando, o que eu tenho que fazer? É o certo, é o errado? E volto sempre na primeira ilustração. Quando você entende que Jesus, ele se deu pela igreja... Você se entrega pela tua esposa, então tem muita coisa que, quando você é solteiro, vou fazer do jeito que eu quero. É pra mim, por mim e para mim. E as consequências são individuais, né? E é individual. Hoje, quando você pensa com a sua esposa, a caminhada é outra. Quando você tem seus filhos, a caminhada é diferente ainda. Sim. Então, eu entendo que esse é um processo que a gente vai evoluindo, vai desenvolvendo no nosso coração, né? Então, maturidade que tem que ser desenvolvida. Precisa desenvolver maturidade. Uma maturidade espiritual, uma maturidade como ser humano, né? Sim. Até porque a mulher, ela tem a tendência de se desenvolver, né? Atingir a maturidade como indivíduo mais rápido do que o homem, né? Sim. O homem geralmente é mais imaturo do que a mulher. E o homem ainda é chamado para essa posição de, muitas vezes, tomada de decisão ali. E o homem também pensa para fora, não pensa para dentro. Então são diversos os fatores que você tem que entender. Manejar tudo isso e ter consciência de aonde você está em cada um desses para poder tomar boas decisões. Verdade. Boa. Então, ponto importante sobre isso é que hombridade não está relacionado com o quanto alto você fala. Não. Tá. Hombridade está relacionado com o que, então, para você? Hombridade está relacionado à maturidade do seu coração, saber quem você é e saber como você vai conduzir a situação. Tem momentos que eu paro e às vezes a gente pensa, se fizer desse caminho vai ser mais longo. Mas muitas vezes o caminho longo, ele proporciona ensinamento, a pessoa também chegar num amadurecimento. Então não é um trabalho de choque. E Jesus nunca faz um trabalho de choque com a gente. Então, quando você tem você cria maturidade, você vai com calma, você permite que a sua esposa ela também erre. Mas ao mesmo tempo, a permissão de ela errar não é motivo para você ficar apontando o dedo. É para dizer para ela assim, eu tô com você e eu sei onde a gente quer chegar. Talvez você tenha escolhido de uma forma diferente e não tem problema. Mas eu não tô aqui para te acusar, porque assim é Jesus. Ele permite que a gente se desenvolva com a nossa... Com a mão na massa, né? Com a mão na massa. O erro e no acerto a gente vai se desenvolvendo, é verdade. Então, da mesma forma que na igreja você fala que você tem que criar um lugar seguro para as pessoas se desenvolverem e errarem, na sua casa você tem que fazer isso também, né? Os seus filhos também. Não é assim, derrubou o copo. Não, ele vai aprender. Uma hora ele vai quebrar o copo de vidro, mas uma hora ele também vai aprender a tomar com o copo de vidro. E assim segue a nossa vida. Você falou um ponto aí importante sobre a questão, talvez até do temperamento, né? Da alma, algumas coisas relacionadas à alma aí, a caráter. Sim. E tudo mais. Eu também associo isso com o desenvolvimento espiritual, não só como indivíduo, mas, né, assim, como ser humano, mas no âmbito espiritual também. Claro, caráter a gente precisa tratar. Uhum. Obviamente a gente não pode trazer os problemas da rua para casa. Tem uma série de coisas que tem que... E às vezes é difícil blindar tudo isso. Sim, eu já tive momentos em que eu me estresso dentro de casa por conta de problemas externos. É errado, mas isso acontece e a gente tem que saber lidar com isso, saber reconhecer e dar um passo para trás. Agora, além desse âmbito de saber lidar com essas questões, tem a parte espiritual, que aí é um ponto de atenção, porque eu vejo mais mulheres se desenvolvendo e buscando, por exemplo, um lugar de oração, de leitura da palavra, de jejum, sabe? E esse deveria ser o papel do homem também, trazer a família para esse lugar. Sim. Não digo que eu alcancei esse lugar, eu estou também me desenvolvendo. Sim. Mas eu vejo que essa figura feminina, ela tem uma busca maior
pelas questões espirituais dentro da família do que o próprio homem. E eu não acho que tem que ser uma competição, mas eu acho que o homem pode se desenvolver um pouco mais, talvez se acomoda, sabe? Por exemplo, jejum e oração, leitura da palavra, entendeu? Quem é que starta isso, às vezes, nas casas e na maioria das vezes, assim, das conversas, das coisas que eu tô vendo, é o lado feminino, entendeu? Sim. Porque também já da história da igreja no Brasil, ela tem esse estereótipo, né? Que a cultura religiosa, ela vem da mulher. Porque o homem ele não toma jeito, então vai correr para Deus, para ver se o homem muda. Tá. Mas como que a gente pode fazer isso de forma prática, mudar isso? Porque, por exemplo, vamos lá. Você vai falar de intercessão dentro da igreja. Sim. Geralmente, quando você fala de intercessão, as pessoas associam a uma equipe de intercessão que tem mais mulheres. Quando você fala de tratar as questões da alma, o homem às vezes é meio fechado, meio marrento, meio, entendeu? Porque cria essa casca. Sim. Mas enfim, como que a gente pode de maneira prática incentivar e mudar isso como estilo de vida, para que o homem seja mais avante nessas questões, por exemplo? A gente começou a falar sobre sacerdócio, né? Então, quando você entende que você tem o papel de sacerdote, o sacerdote tinha que trazer a presença de Deus, né? É o que estava ali responsável por ministrar diante do Senhor. Isso. Tá. E então, a nossa mente ela tem que ser transformada nesse conceito aqui. Se você é um sacerdote, você não põe goela abaixo. Você só institui as leis de Deus. E aí o povo tem que seguir. Vive segundo os princípios, né? Segundo Puxa os os princípios. Então, precisa conhecer os princípios, precisa meditar nos princípios, Precisa acordar mais precisa cedo. praticar os princípios. Às vezes você precisa deixar de jogar futebol. Às vezes você tem que deixar o de PlayStation jogar, 5. Videogame, é isso que eu ia falar. Entendeu? Nintendo Switch de lado, meu amigo. Existem situações que eu tenho acompanhado alguns homens e uma coisa muito, muito comum está acontecendo e talvez a gente não perceba. É a própria rede social. Porque você se envolve tanto numa rede social que você perde tempo enquanto você precisava estar sendo instruído não só nas questões espirituais, como também nas questões profissionais. Ou como melhorar a sua vida, se dedicar. Então, às vezes, você tem que fazer mais exercício. Às vezes, você precisa dar tempo com as crianças. Então, tem horas que eu preciso ouvir a minha filha deixar o celular de lado, fechar o notebook. Eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, mas se eu sou o sacerdote e eu entendo que a minha figura é como Deus, não entrando numa questão de petulância, mas se eu entendo que o meu coração é como de Deus, o Pai, então eu dou tempo pro meu filho. Deus Pai, ele tem um monte de coisa para fazer. Só que muitas vezes Deus Pai fala para mim: se eu tenho um monte de coisa para fazer, você abaixo de mim, não vai dar tempo para sua filha? Então, são momentos que a gente precisa entender esse papel, exemplo, né? Não adianta a gente ficar trazendo um monte de mensagem na igreja, não, porque você tem que fazer isso, porque na sua casa está bagunçado. Esse é um ponto importante também. Quando você fala da figura de Deus Pai e o Pai, ele abre também, né, essa conexão do filho com Deus Pai, ele é um reflexo disso, né? A questão de paternidade. Isso. Assim como os irmãos, tem uma questão de, assim, quando a gente vai se aprofundando na cura e libertação, né, nesse movimento todo, que a figura do Pai, ela remete à figura de Deus Pai. Os irmãos remetem à figura do relacionamento também, às vezes, daquele indivíduo com Jesus Cristo. E a figura da mãe com o Espírito Santo. Claro que isso aqui é uma coisa muito... Eu estou falando muito por cima de algo que é muito mais profundo. Mas existem traumas que acontecem na vida das crianças por conta desse relacionamento com o pai terreno,
o que gera uma disfunção, muitas vezes, do seu relacionamento com o Pai Celestial. Da mesma forma com os irmãos e com Cristo, da mesma forma com o Espírito Santo e com a Mãe. Existe uma relação. Sim. Claro que cada pessoa, cada situação, cada história, cada história ela precisa ser analisada de uma maneira muito mais profunda. Mas o papel do homem num lar, ele vai para a esposa e também para os filhos de maneira muito importante. Sim. Tanto que, às vezes, em aconselhamentos, né, em conversa com os amigos, se você começar a conversar com seus amigos, você começa a perguntar, cara, como é que foi tua infância? Você começa a entender que, às vezes, o que a pessoa está vivendo agora na sua fase adulta, muitas vezes é um mecanismo de defesa daquilo que ela enfrentou no passado. Sim, verdade. Então, que nem filhos órfãos de pais vivos. O que é isso? É aquele pai, por exemplo, aquela mãe, enfim, aquela família que não dá atenção pro seu filho e que hoje em dia faz isso aqui, né? Toma aqui o celular. Sim. Tipo assim, dá um fica quieto menino aí, que é o celular. Sim. Não sou contra a tecnologia, mas eu sou contra o que eu sempre falo, né? Que todo extremo é beirada de abismo. Então, o extremo é você dar tecnologia o tempo todo para a criança ficar quieta, porque você não tem tempo com a criança, porque você não tem relacionamento com a criança, porque você não quer fazer nada, então fica quieto e brinca aí, se diverte. E o outro é não dar acesso à tecnologia, porque hoje o nosso mundo é um mundo tecnológico. A gente está aqui falando, a gente está aqui gravando, a gente está aqui na internet agora, no mundo, enfim. O mundo ele é um mundo conectado. Sim. Agora, essa falta da presença do pai e também não só da presença, mas de um exercício correto do homem dentro de casa pode gerar muitas coisas na vida das crianças. É verdade. Você lidera também o Ministério de Crianças. Sim. Né? O quão real é esse reflexo do que você vê, não só Caminho Santo. Eu sei que você conversa com muitas pessoas de outros ministérios, você aconselha pessoas que te procuram de outros ministérios e tal. Como que você enxerga isso hoje na realidade, então? Essa disfunção da figura paterna atingindo as crianças? Ultimamente, o que tem mais afetado é a parte de concentração das crianças. Né? Eu acho que o pai ele é uma figura que quando traz o acolhimento, traz a conversa, proporciona a criança ter um foco maior, né? Não que a mãe não tenha, mas normalmente assim, a mãe fala assim, se você não obedecer, quando teu pai chegar eu vou falar com ele. Então o pai tem voz, né? Deveria ter. E a voz, na verdade, ela teria que ser uma voz para direcionamento, para direcionar, criar e não só castigar, né? Então, uma criança que cresce ouvindo, se você não fizer tal, eu vou chamar teu pai, vou falar pro teu pai. Então o pai já, né, a criança já cresce com essa figura de que o pai é o carrasco, então eventualmente lá na frente, ou quando ela começa a se relacionar com Deus Pai, ele também é aquele que tá com raio para me atacar. Vai tacar um raio na minha cabeça. Entendi. Mas o que eu entendo é que muitas vezes a gente algumas reações dentro das crianças, dentro do ministério da igreja, a gente levanta alguns alertas e a gente sempre tenta chegar para conversar com os pais, né? E o nosso foco, quando a gente vai conversar com os pais, não é chegar com o conceito de você condenar eles. Pelo contrário, é para redenção. Porque quando você pensa em redenção e ajuda aos pais, você tem que entender o seguinte, é uma coisa que a gente conversa algumas vezes, né? São 168 horas na semana, em que 2 horas, mais ou menos, a criança fica no Ministério de Crianças da igreja. Tá. Só que, o que nós vamos fazer com essas 166 horas que restam? Então, essa nossa parceria... Por isso que eu demoro um pouquinho no culto, quando eu tô pregando. Pra ficar um pouquinho mais. Pra ficar um pouquinho mais, entendeu? Eu tô tentando ajudar. Aí depois os pais às vezes dão, né? Não, tô brincando, gente. Já alivia. Só uma descontração aqui. Mas isso é verdade, porque 2 horas
contra 166. Tá, e aí? O que está sendo feito aqui? Exatamente. Né? Porque aqui ele é só uma ignição. Isso. Ele é um start, ele é um... Ele é um tempo muito pequeno muito comparado... curto. Mas então, assim, você que está ouvindo esse podcast, especialmente as esposas, né? Eu não acho que a mudança vai da noite para o dia, né? Geralmente ela é processual. É processual. Então, primeiro é criar uma conscientização. Você também, homem que está ouvindo todo esse podcast, a gente está encorajando os homens para poderem aperfeiçoar a sua liderança junto em Deus, né? Para que as famílias possam crescer de forma mais saudável. Sim. Então é isso que eu penso muito. Boa. A gente não pode ouvir e falar, tá vendo, é isso que você tem que mudar. E chegar num tratamento de choque. Não. Às vezes precisa. Isso é importante. Às vezes precisa. Pra criar vergonha na cara, porque às vezes tem vergonha. Mas no processo geral, a gente tem que entender. Deus, ele tá levando a gente num processo. Mas tem coisa que, como homem, a gente tem que criar vergonha na cara e falar pra mim mesmo. Vergonha na sua cara e vai fazer as coisas mudar. Sonda, Senhor, em mim. Vê se há algum... Né? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal. Porque eu concordo nisso que você está falando, de que cada um aqui que está acompanhando precisa fazer uma autoanálise de como está a sua vida. Você precisa ser sincero com você mesmo. Não adianta você querer dar uma nota 8, uma nota 9, para algo que no final das contas você sabe que é 4. Sim. Né? Então, o quanto você realmente tem separado tempo para Deus na tua vida. Exatamente. Quanto você tem separado... E eu não estou falando de separar tempo para Deus assim, todo domingo eu vou para a igreja. Estou falando de tempo de intimidade com Deus, tempo de oração, tempo de leitura, né? Puxado essa questão do jejum. Quanto você tem cuidado da tua saúde física. E tem que ser diário, né? É uma coisa constante. Exatamente. Você tem que fazer uma análise. Uma rotina. E criar hábitos que vão melhorar essa análise que você tem. Né? Eu estava... esses dias eu estava conversando com a Pamela e com a Lara, né? E eu não me acho, ou não acredito que eu estou na minha melhor forma física, por exemplo. E eu falei na frente delas, fiz um compromisso com elas. Falei, pelos próximos 3 meses, eu não vou comer doce durante a semana. E eu falei, vou ser muito sincero, porque eu vou comer doce. Eu falei, não adianta... Não, porque o que acontece? Não, é real, deixa eu jogar isso aqui, Por que acontece? Se você também não coloca alvos que são atingíveis, o que acontece? É aquela coisa, virou o ano, eu vou me inscrever na academia, eu vou todo dia e tal, paga lá o ano inteiro e não vai. Sabe essas coisas que não mudam? Sim. Eu falei, não, eu sei que eu vou comer doce, então ao invés de eu comer doce durante a semana e durante o final de semana, eu me comprometo a não comer doce de segunda a sexta. Eu me comprometo a cortar o refrigerante. Falei, vou cortar o refrigerante. Mas o Red Bull não. Não, deixa... Red Bull não é refrigerante. Isso aqui não é refrigerante. Não fala mal do meu Red Bull. Aí, o que mais? Eu me comprometo a fazer exercício todo dia. 3 meses, cara. Eu falei, nem que eu chegue... Todo dia. Nem que eu chegue tarde e eu vou fazer uma caminhadinha de meia hora. Sei lá, alguma coisa. Eu vou fazer exercício todo dia. Alguma coisa eu vou fazer todo dia. Passear com o Simba. Passear com cima é um ótimo exercício, né? Isso. Mas por que eu tô te falando isso? Porque eu tive que puxar isso de dentro de mim e me colocar nesse lugar. Sim. Sabe? Porque eu tava me sentindo acomodado. Sim. Tipo, a vida indo, a coisa acontecendo, é isso aí. Amanhã começa. E a sogra faz um pudim. Aí você fala, pô, minha sogra fez um pudim, né? Eu preciso honrar a vida da minha sogra, que dedicou tempo para fazer esse pudim. Mas, no final das contas, eu acho que tem muita coisa que é falta de vergonha na cara. E a gente precisa ser também esses que impulsionam, né? Que puxam. Sim, é verdade. Que ditam, né? Muitas vezes o ritmo da nossa vida dentro de casa. Sim. Eu estou dando um exemplo muito simples que tem a ver com uma mudança de hábito de vida, mas que se a gente não levar isso para a parte espiritual, para a parte, né, religiosa, digamos assim, ali no contexto, cara, a gente não vai levar as nossas famílias para participar de uma célula, a gente não vai servir na igreja, a gente vai ficar sempre acomodado. Sim. Entendeu? Eu sempre trabalho tem de desculpa para você. Exatamente, é esse o ponto sempre que eu quero chegar. Sempre tem uma desculpa. Então, a família não vai servir na igreja porque a gente trabalha a semana inteira e de final de semana é de descansar. Deixa eu falar. 99,9% de todos os voluntários que estão todos os domingos na igreja servindo também trabalham de segunda a sexta e também estão lá servindo. Então, assim,
ninguém é contratado, ou pouquíssimas pessoas, né? Quase ninguém é contratado para o serviço. Então, todos estão também andando a segunda milha. Você entende o que eu tô querendo dizer? A gente precisa romper essa barreira das desculpas. Sim. E começar a colocar alguns passos práticos. O que é real agora pelos próximos 3 meses? Não vou falar assim, vou zerar o refrigerante. Quer dizer, o refrigerante eu vou zerar. Vou zerar o doce, vou fazer isso e aquilo. E faz um monte de meta absurda que nunca faz nada e depois você fica frustrado. Então, Sim. É melhor você avançar um pouquinho de cada vez. Então, faça uma análise, veja onde você está. Analise a sua vida pessoal, familiar, ministerial, profissional, financeira, no seu corpo, né? Alma, espírito, tudo. Como é que você está? E aí, eu gosto de dar um exercício, às vezes, quando eu aconselho algumas pessoas, dar nota de 0 a 10 em diversas áreas. Entendeu? Sim. E depois chega pra tua esposa e pergunta: que nota você dá pra mim na minha saúde física? Aí você compara. Porque às vezes você... Vou falar pra você, às vezes as pessoas elas têm... Autoestima boa. Às vezes as pessoas têm uma autoestima bem alta. E é engraçado, porque às vezes a pessoa dá nota 8 pra uma coisa e a esposa vai lá e dá nota 4. Quando 4? Pergunta: por que 4? Porque às vezes você não tá conseguindo enxergar coisas que ela tá enxergando, né? A pessoa que tá vivendo com você tá vendo outras coisas. Então, separa algumas áreas bem básicas. Então vamos lá. Como é que tá a saúde física de 0 a 10? Como é que tá a saúde emocional de 0 a 10? Como é que tá a saúde espiritual de 0 a 10? E aí você pode dividir: leitura da palavra, oração, jejum, que são as disciplinas espirituais. Sim. Como é que tá o tempo com a esposa de 0 a 10? Como é que tá a questão profissional? Como é que tá o tempo com os filhos? Sim. Como é que tá a questão acadêmica, de estudo, né? De avanço? Eu tô fazendo alguma coisa? Tô fazendo faculdade. Ou não, já terminei a faculdade faz 10 anos e nunca mais estudei mais nada. Nunca fiz um curso. Nem na escola da Bíblia, lá na igreja vai. Sei lá, sabe alguma coisa assim? Sim. Divida em várias áreas. Várias áreas. Dá nota de 0 a 10 e pergunta pro teu cônjuge qual é a nota que ele dá. E aí começa a discutir sobre isso. E depois, um passo bem prático é: como que a gente vai então melhorar o que tá 4 para virar 5? O que tá 5 para virar 7 e por aí vai. Tá bom? Então, dicas práticas aí. Último tópico aqui, Esdras. Fala um pouco sobre a questão do ministério, que é servir, certo? Ministério significa serviço. Sim. Certo? Como que isso se desencadeia nesse relacionamento aí, homem, mulher, família e tudo mais? Porque tem muita gente... O que eu quero trazer aqui? Deixa eu jogar a real aqui. Tem muita gente na igreja que é leão na igreja e gatinho dentro de casa. Miau. Entendeu? Fala um pouco sobre isso, a gente encerra e termina aí esse nosso tempo de bate-papo. A gente tem que ser sincero em todas as circunstâncias, né? Todos os ambientes também. Servir em casa, eu acho que é o básico para você ser um bom ministro de Deus. Essa é uma opinião minha e eu entendo que ela é um fundamento lá em Timóteo. Tá. Né? Se você quer ter um ministério, sirva primeiro a sua casa. Ministério eclesiástico. Então sirva a sua casa. Tem um ministério bem feito, bem resolvido no seu lar, né? Aquele que não cuida dos seus, como vai cuidar das coisas de Deus? Sim. Então, eu penso que hoje existe muito aquela imagem de eu preciso descansar um pouco, eu preciso fazer isso, eu preciso me privar um pouquinho, preciso do meu tempinho. Mas eu penso que a gente tem que às vezes entender assim, como é que será que a minha esposa se sentiria se eu ajudasse ela um pouquinho aqui? Dentro de casa, você tá falando? Dentro de casa. Você fala assim, o homem fica falando, tipo, eu preciso descansar, tô cansado, trabalhei demais. Sim, talvez seja verdade. E é verdade. Às vezes, né? Mas no... Não, porque às vezes na cabeça do cara ele criou um mundo de que é verdade e às vezes não é tão assim, né? Mas tudo bem, aí é um outro ponto aí que é... Mas aí, na questão, a gente tem que... a gente tem que fazer valer aquilo que a gente fala, né? Eu sou homem. Se você é homem, então você tem que aguentar. Tem que acordar mais cedo e dormir mais tarde. É básico. Servir... Lavar louça, Esdras, você acha que é uma função que o homem deve se engajar também? Todo mundo tem que se engajar em casa. Muito bom. É uma tirar o lixo. Também. Lavar banheiro. Tem também? Desentupir pia. Não sabia dessas coisas. É porque às vezes a gente conversa com em algumas dinâmicas familiares em que o homem não faz essas coisas.
Sim, mas aí eu ouvindo esse podcast, eu faço as orações que Deus mude o seu pensamento. Não o meu, né? O seu pensamento de quem está assistindo. Ah, muito bom. É isso aí. Até porque Então, eu... Até porque? Não, eu desempenho as minhas funções Sim. de... Nem que seja com a lavadora de louça. Posso melhorar. Pode melhorar. Tenho margem para melhorar. Mas estou ali ajudando, fazendo. Sim. Né? Então, eu penso que nós precisamos ser homens incansáveis. Se você é um cara incansável, mesmo cansado, você não está cansado. Porque você vai olhar para tua esposa assim, ela merece o conforto que de repente eu não consigo dar assim, mas eu dou assado. Entendi. Se esforçar sempre Sim, sim. como Cristo. Se entregou pela igreja. É isso. Muito bom. Faz uma oração então, Wesley. Faço? Termina aí orando, abençoando e depois eu encerro aqui o nosso podcast. Senhor, muito obrigado porque o Senhor trouxe a imagem, Jesus, para ser o exemplo de um bom marido. E obrigado porque Espírito Santo, o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas e o Senhor sempre nos ajuda a lembrar tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido. Então, nesse podcast eu te peço que em tudo que a gente orou, a gente ouviu, a gente conversou, todos os princípios bíblicos, o Senhor possa fazer com que isso marque o nosso coração e a gente de fato possa se tornar cada vez mais um homem conforme o coração de Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. A gente está terminando esse podcast. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilha, curte, comenta e envia para aquela pessoa que precisa ouvir um pouquinho de tudo aquilo que a gente conversou. Valeu, Wesley. Obrigado por esse tempo. Valeu. Forte abraço, Deus te abençoe. A gente se encontra aí por aí em algum outro podcast.